Olá pessoal, tudo bem? Hoje a professora Gislaine falará sobre a prisão preventiva. Primeiro ponto que nós temos que destacar é que a prisão preventiva inicia através do artigo 311 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva também é considerada uma prisão cautelar, ou seja, uma prisão provisória. Por que é uma prisão provisória? É uma prisão provisória justamente porque pode ser revogada a qualquer momento. Mas veja só, a decretação da prisão preventiva somente pode ser feita através do juiz. Delegado não consegue decretar a prisão preventiva, Ministério Público não consegue decretar a prisão preventiva. Existe o requerimento por parte do delegado, ou do Ministério Público, ou do querelante, ou do assistente de acusação, para que o juiz possa decretar a prisão preventiva. Com o pacote anticrime, nós temos que saber que a decretação da prisão preventiva não pode mais ser de ofício, ou seja, para que o juiz possa decretar a prisão preventiva, há necessidade do requerimento da parte interessada. Mas quando pode ser decretada a prisão preventiva? Primeiro ponto, nós temos que saber que a decretação da prisão preventiva pode ser dada no inquérito policial, através do magistrado, ou durante a ação penal, também através do magistrado. Com o pacote anticrime, também existe a possibilidade e há dispositivo legal sobre o assunto, dizendo que existe o juiz das garantias. O que seria o juiz das garantias? O juiz das garantias nada mais é do que aquele juiz que atua primeiro no inquérito policial e a partir do momento que se recebe a denúncia na ação penal, existe um outro magistrado para poder instruir, para poder determinar, para poder despachar ou sentenciar no caso da ação penal. Então existem dois juízes, um que atua no inquérito policial até o recebimento da denúncia e outro juiz que atua a partir do recebimento da denúncia até a decisão final na ação penal. Isso é o juiz das garantias. Existe essa possibilidade de que o pacote anticrime introduziu, e é perfeitamente possível e tem que ser aplicado dessa forma, porque é um dispositivo legal, que o juiz das garantias, que é aquele que atua no inquérito, não poderá atuar na ação penal. Por quê? Por conta da imparcialidade. Diz-se que o juiz que atua durante o inquérito policial está contaminado, entre aspas, com aqueles elementos informativos que foram trazidos durante a investigação criminal. E que na ação penal, por conta da existência do princípio do contraditório da ampla defesa, deveria e deverá, a partir do pacote anticrime, ser atuado com outro juiz. Ou seja, existe outro juiz do recebimento da denúncia até a sentença final, não sendo o mesmo no inquérito policial. Então veja só, a decretação da prisão preventiva somente pode ser feita através de requerimento da parte interessada. Quem são as partes interessadas? O Ministério Público, o delegado de polícia, o querelante, o assistente de acusação. Então essas são as pessoas que são interessadas no pedido de decretação da prisão preventiva. O juiz fica vinculado ao pedido de decretação? Não. O juiz tem que analisar todos os requisitos dispostos no artigo 312 e 313 do CPP. Para ser decretada a prisão preventiva, o juiz primeiramente tem que analisar se há indício suficiente de autoria, se há prova da materialidade. É o primeiro requisito. O segundo requisito tem que ser analisado para averiguar se o crime é doloso. E se for doloso, tem que ter uma pena máxima superior a 4 anos. Crimes culposos não tem como ser decretada a prisão preventiva. No caso de Lei Maria da Penha, o caso de afastamento de lar, no qual foi desobedecido, descumprida a ordem judicial, é possível o juiz decretar a prisão preventiva do agressor. Veja só,
também há possibilidade de ser decretada a prisão preventiva no caso de uma sentença condenatória transitada em julgado. Esses são os requisitos dispostos no artigo 303 do Código de Processo Penal. Mas vejam, não é apenas o artigo 303 do Código de Processo Penal que tem que ser analisado para decretar a prisão preventiva do réu. Há necessidade também do juiz fundamentar e aprofundar no sentido de dizer, relatar quais são os requisitos que constam no artigo 312 do CPP para que seja também decretada a prisão preventiva. Veja só, qual seria o embasamento do 312 do Código de Processo Penal? Primeiro, o juiz decreta a prisão preventiva a requerimento da parte interessada, 1. Se houver conveniência para a instrução. Vamos imaginar que o réu esteja intimidando uma testemunha. Para que haja a audiência de instrução, é necessária a decretação da prisão preventiva desse réu para que essa testemunha não seja ameaçada, intimidada. Então, é possível o juiz decretar a prisão preventiva com base num desses dispositivos. Agora, veja, tem que fundamentar. Segundo, poderá também o juiz decretar a prisão preventiva do réu com base na garantia da ordem pública. O que seria a garantia da ordem pública? Garantir que o réu preso está deixando a sociedade tranquila. É garantir a ordem pública. Então veja, para decretar a prisão preventiva do réu, para garantir a ordem pública, imagina-se o caso de que o réu solto não dá o mínimo sossego para a sociedade. Por quê? Porque ele continua cometendo crimes. Então o juiz consegue decretar com base na garantia da ordem pública. Só que tem que fundamentar. Terceiro, poderá também o juiz decretar a prisão preventiva do réu para garantir a ordem econômica. Vamos imaginar que existe lá a possibilidade ou existem indícios de que o réu praticará crimes contra a ordem econômica. E aí o juiz, tendo essa notícia, indício suficiente de autoria e prova da materialidade, sendo um crime doloso, com pena máxima superior a 4 anos, ele consegue fundamentar a sua decretação da prisão preventiva. Ou, ainda, podendo para garantir a aplicação da lei penal. Imagine um réu que está prestes a viajar, que não tem endereço certo, não tem nada fixado, e aí o juiz percebe que se ele sair da comarca, nunca mais será aplicada a lei penal para ele. Então, fundamenta-se com base na garantia da aplicação da lei penal. Veja bem, pessoal, existem alguns tópicos que são muito importantes. Com o pacote anticrime, ainda veio um requisito a mais, que é o seguinte: existe receio de que o réu solto venha cometer mais crimes. Existe um receio de que o réu solto ele não dará paz social. Ou seja, existe um dispositivo no Código de Processo Penal que fala justamente desse pacote anticrime, que diz o seguinte: também quando o réu gera perigo por sua liberdade, por conta da liberdade do réu, há um perigo que é gerado pelo mesmo. Então, no artigo 312, parte final do Código de Processo Penal, nós temos justamente esse perigo que é gerado pelo réu com a sua liberdade. Pessoal, se nós tivermos que dividir a prisão preventiva em blocos, eu dividiria em 3 blocos, tá? O primeiro é totalmente à parte, então a gente coloca ele à parte, não sendo considerado um bloco específico, mas todas as vezes que tiver indício suficiente de autoria e prova da materialidade, nós vamos para o primeiro bloco. Qual que seria o primeiro bloco? Analisar o artigo 312 do Código de Processo Penal. Quais seriam esses requisitos? Bastando um deles, mais constante no artigo 313 do Código de Processo Penal, mais que o réu gera perigo para a sociedade, porque sua liberdade gera um certo perigo, o juiz consegue fundamentar a decretação da prisão preventiva e consegue colocar o réu na cadeia de uma forma
preventiva. Veja bem, a questão da preventiva é uma prisão provisória. É uma prisão que pode ser revogada a qualquer tempo. Então, nós poderíamos concluir da seguinte forma: é possível decretar a prisão preventiva do réu com base ou na garantia da ordem pública, ou na garantia da ordem econômica, ou para garantir a aplicação da lei penal, ou por conta da conveniência da instrução criminal, artigo 312 do Código de Processo Penal. Basta um deles para que o juiz possa fechar o primeiro bloco. Mas alguns dos requisitos do artigo 313, quais sejam: crime doloso cuja pena máxima tem que ser superior a 4 anos, ou porque o crime é considerado um crime de violência doméstica familiar, Lei Maria da Penha, ou porque simplesmente o réu foi condenado por um crime que é transitado em julgado e aí não tem como fugir. E o terceiro bloco seria o perigo gerado com a liberdade do imputado. O juiz consegue decretar a prisão preventiva do réu, fundamentando, certo? Só que, com o pacote anticrime, ainda nós temos a questão de que a cada 90 dias o juiz tem que revisar a decretação da prisão preventiva. E essa revisão é feita de 90 em 90 dias e tem que ser de ofício. Ele não precisa ser... Não precisa haver um requerimento por parte da parte interessada, por parte de alguém, do Ministério Público. É de ofício. De 90 em 90 dias, o juiz tem que revisar a decretação da prisão preventiva. Veja só, essa revisão tem que ser fundamentada com base em novos elementos, com base em novos fundamentos, para que consiga continuar o réu preso preventivamente. Certo? Isso é uma novidade também trazida pelo pacote anticrime, correto? Outro detalhe também muito importante. Para a decretação da prisão preventiva, há necessidade da expedição do mandado. Esse mandado tem que ser assinado pelo magistrado, correto? Bom, fica aí a dica para vocês sobre a decretação da prisão preventiva. Espero que tenha colaborado, espero que tenha ajudado todos vocês. Embasamento legal que aprofunda nesse sentido são os artigos 311 a 303 do Código de Processo Penal, para que possa aprofundar e fundamentar a decretação da prisão preventiva. Um detalhe importante: a prisão preventiva pode ser revogada de ofício. O que não pode de ofício é ser decretada. Com o pacote anticrime, houve essa alteração. A decretação da prisão preventiva não pode mais ser de ofício, tem que ser mediante requerimento. Porém, a revisão de 90 em 90 dias tem que ser de ofício e a revogação poderá ser de ofício. Poderá ter o requerimento da parte interessada, como também poderá ser revogada de ofício. Quando que é revogada? É revogada simplesmente porque não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP. Então, a partir do momento que o juiz percebe que não há mais requisito com a finalidade de deixar o réu preso preventivamente, ele tem que revogar. E essa revogação não precisa ser através de requerimento da parte interessada, pode ser de ofício. Tá bom? Espero que vocês gostem, assistam, compartilhem, se inscrevam no meu canal no YouTube e fica a dica para todos vocês, tá bom? Um beijo da Prof. Gi. Até!